Pá, tudo bem, pessoal? Então, conforme a gente combinou lá na semana passada, a ideia da aula de hoje é a gente finalizar, né, fechar a discussão sobre tributação, né, do nosso curso aqui. Finalizar essa discussão e finalizar o nosso curso, né, infelizmente. Bom, então a ideia da aula de hoje é falar justamente sobre o que é uma tributação ótima, né, e algumas aplicações, né? Então, como eu até já tinha comentado, a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito de tributar salário, né, na oferta de mão de obra, e vamos falar também o efeito de tributar aí aplicações, né, o rendimento de aplicações sobre a decisão de poupança, tá? Então vamos lá, né? Então, primeiro vamos falar sobre tributação ótima. Bom, assim como a gente tem lá alocações eficientes no estilo de Pareto, né, que a gente tanto usou aí para avaliar o bem-estar da sociedade, a gente pode falar também de eficiência de Pareto em termos da estrutura tributária de uma economia. Tá? Então, assim como o critério lá de Pareto, né, uma estrutura tributária que seja eficiente de Pareto é justamente aquela que não existe nenhuma estrutura alternativa que consiga aí melhorar a situação de algum indivíduo sem piorar de outro. Tá? E assim como alocações de Pareto, vão ter aí infinitas estruturas tributárias, né? E elas só vão mudar ou se diferir, né? Serem diferentes quanto à distribuição. Tá? Exatamente como a gente falava lá do critério de Pareto. Beleza? Aí como escolher entre elas? A mesma coisa que a gente já discutiu, né? A função de bem-estar social. E aí vai depender quem procura mais com a igualdade ou não. Enfim, aquela discussão que a gente já viu aí no decorrer do curso, né? Bom, aí o que acontece? Se todos os indivíduos fossem tratados igualmente, um imposto lump sum, né, que a gente viu na semana passada, que aquele imposto tem cabeça, é taxado, né, ou seja, não tem distorção nenhuma, não gera nenhum efeito substituição, né, só efeito renda, a pessoa só fica mais pobre porque incidiu o imposto. Então, o que vai acontecer? Se os indivíduos forem tratados igualmente, né, o único que atende os critérios de equidade e eficiência é justamente o imposto lump sum. Não é eficiência porque não gera nenhuma distorção, né, não tem efeito de substituição, e equidade que, enfim, eu consigo realocar a renda, né, e justamente atingir aqui um ponto de máximo da minha função de bem-estar social. Beleza? Aqui tem um pouco o que é o imposto lump sum que a gente já viu lá na semana passada. Então, por que a gente não adota impostos lump sum? Já falamos até na semana passada, né? O problema está na redistribuição, né? A gente é muito aceitada a ideia de que quem recebe mais deveria pagar mais, né? Então, quem ganha mais, o imposto tem que ser progressivo, né? Com a renda, né? Então, quem ganha mais deveria contribuir mais, tá? Bom, lembre-se, né? O governo define a estrutura tributária baseado em variáveis observáveis, né? Como é a questão da renda, do consumo. Né? Tributar qualquer um desses gera distorções. Então, o problema deu justamente tributar quem tem maior capacidade de gerar renda, né? Quem tem maior capacidade de consumir, é justamente que eu começo a criar distorções, né? Ou até em termos mais técnicos, o efeito substituição aqui no meio. Tá bem? Então é aquela velha história que a gente já falou lá nas primeiras aulas, né? O governo não consegue diferenciar o cara que não está trabalhando daquele que é incapaz de fato de trabalhar. Né? Então o que ele faz? Ele tarifa os indivíduos lá para fazer uma redistribuição e ele acaba fazendo com que, né, uma redistribuição e fazer um programa, por exemplo, de auxílio, né, ele acaba mexendo nos incentivos e daqui a pouco aquele que não está desempregado nem compensa mais trabalhar. Tá bem? Então é a nossa velha já discussão sobre as distorções que advêm aí da imposição do imposto por parte do governo. Tá bem? Então, o que são as estruturas tributárias ótimas? São aquelas que vão minimizar justamente essas distorções. Beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, né, é importante a gente destacar que
o debate sobre a tributação ocorre em duas partes, né? Primeiro, que é uma discussão de valor, né? Ou seja, quanto de peso morto, né? Quanto de distorção eu estou disposto a aceitar para uma dada diminuição na desigualdade. E também uma discussão empírica, né? Que é justamente tentar mensurar um pouco desse peso morto, né? Ou dessa distorção que é gerada por parte do governo, né? Porque daí, se eu consigo identificar onde que eu tenho uma menor distorção dada a minha renda, é ali mesmo que eu tenho que atribuir o imposto, né? Para justamente tentar reduzir a desigualdade, como se fosse um problema aí de maximização do benefício sujeito ao custo, né? Então, o que acontece? Né, a discussão empírica lá, né? Quão elásticas são as curvas de oferta de trabalho e de poupança? Né? Então, olha lá. Quem advoga por impostos progressivos, ou seja, que aumentam com a renda, vão argumentar o quê? Que o custo de reduzir a desigualdade é pequeno, ou seja, acreditam que a elasticidade é baixa. Então, quer dizer, tu tributa o rico, né, o cara que tem mais renda, e a distorção, na verdade, é pequenininha, tá bem? Então, vale a pena eu tributar o rico e transferir esse dinheiro para o pobre, tá bem? Reduzindo a desigualdade desse jeito. Agora, também tem aqueles que vão acreditar que essas distorções são grandes, né? Então, quer dizer, quando tu tributa o rico lá, por exemplo, o dono da firma, ele não vai trabalhar tanto, não vai contratar tanta gente, então isso acaba gerando uma distorção muito grande para dentro da economia, ou seja, as elasticidades aqui, né, de tu tributar a gente com mais dinheiro é muito grande, tá bem? Então, grandes distorções ou baixas distorções. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre a tributação ótima dos bens, tá? Então, para falar de tributação ótima, a gente tem que introduzir o conceito aqui de imposto de Ramsey, né? O que é imposto de Ramsey? É como denominamos a tributação de bens que minimiza o peso morto do imposto para uma dada receita governamental. Ou seja, é aquele que, para uma dada receita, minimiza a distorção causada pelo imposto. Tá bem? Qual é a regra, né? A regra de Ramsey aqui para a tributação? O governo deve fixar os impostos sobre os bens de modo a fazer com que o quociente entre o peso morto marginal, né? Ou seja, o quanto a mais ele está gerando de ineficiência, né, ou de distorção, o coeficiente entre essa distorção a mais e a quantidade de receita a mais que o governo pode adquirir, seja justamente igual entre os diferentes bens. Tá? Então, antes da gente mostrar o porquê que isso acontece, a regra de Ramsey aqui da tributação é justamente o peso morto marginal, né, o deadweight loss marginal, né, o quanto eu adiciono de ineficiência ou de distorção em relação à receita marginal do governo aqui. Beleza? Vai ter que ser igual então a essa constante, esse lambda aqui. Tá? Então o que é o lambda? É o valor marginal da receita do governo. Tá? Então agora a gente vai ficar mais claro isso aqui no próximo slide, mas é análogo então à utilidade marginal da renda. Tá? Então o que acontece? É o valor marginal da receita do governo. Aqui eu tenho então o custo do imposto, né, que é o tamanho da distorção para cada dólar, né, para cada real arrecadado. E aqui então eu tenho o benefício do governo, né, que é justamente o quanto que ele consegue adicionar aí de arrecadação, ou melhor, o quanto que ele taxa mais os bens quando eu quebro um pouco, ou flexibilizo a restrição dele de arrecadação. Tá? Ou seja, exatamente a utilidade marginal da renda lá do consumidor. Tá? Vai ficar mais claro no próximo slide. Tá? Então, o que é a chave dessa razão aqui? É o seguinte, né? Quanto maior for este cara aqui para um determinado bem do que para outro, né? Para o bem A, essa relação aqui é maior do que para o bem B. Então, o que acontece? A tributação do bem A causa mais ineficiência por real da receita do que tributar o bem B. Então, o que seguir a regra de Ramsey significa? Olha, deve-se reduzir a tributação do bem A
e aumentar a do bem B até que eles sejam equalizados aqui. Tá? O tamanho da distorção por real seja igual. Tá? Para a gente entender da onde que saiu isso aqui, né? O que eu quero é um problema de maximização, de minimização aqui no caso, né? Eu quero minimizar o peso morto de todos os bens da minha economia, tá bem? Minimizar a distorção, sujeito ao quê? Ao nível de arrecadação aqui, de receita tributária fixo aqui, tá? Então a receita de todos os meus bens vai ter que ser igual aqui a uma determinada a receita que o governo deve ter. Tá bem? Então, crio aqui o meu lagrangiano, tá bem? E eu tenho as condições de primeira ordem em relação a T, que é o imposto, né? Lembrando que aqui a gente viu na aula passada, né? Existe uma fórmula lá do peso morto, que a gente já viu que T entra, né? A quantidade tributária, inclusive ao quadrado, né? A gente até discutiu quais eram as implicações disso. E aqui, claro, a receita tributária depende da tarifa lá, que eu impus. Tá bem? Então aqui eu tenho as condições de primeira ordem, né? Derivou em relação a T, derivou a receita em relação a T também, a receita marginal. E aí é por isso que eu tenho que, para todos os bens, eu tenho que ter justamente essa relação aqui, né? A razão do peso morto marginal sobre a receita marginal tem que ser equivalentes aqui a tem que ser equivalente a essa constante lambda aqui. Bom, a gente pode transformar essa relação aqui também em termos de elasticidade, né? A gente já viu aqui o que é o peso morto na aula passada, né? E aí se a gente supor aqui, né, que o P é 1, que a elasticidade da oferta é totalmente elástica, né? O que vai acontecer? Eu vou ficar com essa fórmula aqui pro peso morto, tá? Então, aqui é só matematiquez, né? E aí eu tenho que o tributo ótimo ele é justamente deve ser proporcional aí ao inverso da elasticidade da demanda. Tá bem? É só umas suposições aqui para chegar nessa expressão que vai ter umas implicações mais interessantes. Quais são as implicações da regra de Ramsey? Né? Olha só, como eu tenho que ter a minha tarifa, né, como inversamente proporcional à elasticidade da demanda, bom, bens de demanda elástica, né, ou seja, cuja a elasticidade da demanda é maior que 1, devem ter menor tributação. Né? Esse cara aqui ser muito elástico, então diminui essa expressão, então é menos tributado. Né? E bens com demanda inelástica, ou seja, cujo valor aqui é menor que 1, devem ser tributados mais pesadamente. Tá? Percebam que, olha só, elasticidade, né, de novo, né, bens de demanda elástica são aqueles cuja variação do preço causa uma variação muito grande na demanda, tá? Que seriam, por exemplo, bens de luxo. Tá bem? E esses devem ser menos tributados. Né? Enquanto que bens de demanda inelástica, ou seja, aqueles que a variação do preço tem uma variação ainda menor na quantidade, ou seja, são bens mais relevantes, vamos dizer assim, bens mais necessários, né, melhor dizendo, eles devem ser tributados mais pesadamente. Tá? Então, o que acontece? Né, por isso que tem esse ponto aqui, né, a renda tende a gerar uma estrutura tributária regressiva, ou seja, quem ganha menos, né, o cara o mais pobre, né, que só consome, que precisa lá consumir alimento, ele vai ser mais tributado do que o rico, que vai consumir aí, por exemplo, bens de luxo, sei lá, carros Rolls Royce, meu Deus, o cara é tão pobre, não sabe nem o nome, Rolls Royce, que são bem elásticos, vão ter um tributo bem menor, tá? Por que isso aqui acontece para o Ramsey, né? Não é porque o Ramsey é mauzão e não, é simplesmente porque o Ramsey está olhando só para eficiência da tributação, tá? Ele não está pensando muito na questão da igualdade, tá bem? Bom, outro ponto interessante é que o peso morto marginal ele aumenta com relação à alíquota, né? A gente viu lá na aula passada, inclusive com a expressão ao quadrado. Então, o resultado que a gente até já falou, né, da suavização da tributação, também fica evidente, né? O governo deve aumentar a base tributária e distribuir os impostos entre os diversos bens
e não tributar poucos a uma tarifa muito elevada, né? Então tá aqui, ó, a gente tem duas commodities, né? Ó, uma, isso aqui no caso é justamente o meu lambda, né, do Ramsey, né? E aqui eu tenho a evolução do meu imposto. Eu tenho uma commodity I que causa, aqui é só a função do peso marginal, peso morto marginal, né? Ou seja, a quantidade de ineficiência que vai gerando. Né? Aqui a commodity ela gera um peso marginal menor do que um peso morto marginal menor do que, aliás, o marginal aqui é mais rápido, né? Então a commodity gera um peso morto marginal mais rapidamente do que a J. Tá bem? Então, uma ideia aqui, em função do tamanho dessa distorção que é gerada, é justamente tributar várias commodities, né? Novamente a mesma questão, né? Tributar várias commodities, justamente pela ideia da questão do peso morto marginal. Tá bem? Então, aumenta a base tributária e não foca só num bem. Tá beleza? Então, pessoal, o que acontece? Né? A gente pode usar esse resultado da derivação de Ramsey, né, do imposto ótimo de Ramsey, para falar de imposto de renda ótimo. Tá bem? Bom, primeiro, né, o imposto de renda ela é, para a maioria dos países, uma fonte mais importante de arrecadação do que a tributação de bens. Tá? Então, o que seria o imposto de renda ótimo? É aquele que satisfaz as necessidades de receita do governo, minimizando as distorções causadas pela tributação, tá? Considerando também a desigualdade gerada pelo sistema tributário resultante. Tá? Então, qual é a meta aqui do imposto de renda ótima? É justamente maximizar, né, a utilidade dos indivíduos. Aqui eu estou considerando uma função de bem-estar social utilitarista, né, somando a utilidade dos indivíduos. Sujeito aí, cada indivíduo vai ter no seu imposto de renda, né, que tem que somar um determinado valor aí para o governo se manter, né? Também um determinado R barra aqui. Então, fazendo algumas suposições, né? A utilidade marginal vai depender apenas da renda. A renda total é fixa, né? De maneira que os indivíduos não reagem à tributação, ou seja, essa soma aqui tem que dar sempre o mesmo valor. Então, qual é o resultado, né? Resolvendo esse lagrangiano, eu vou ter que a utilidade marginal da renda, em razão, né, da utilidade marginal da renda, com a receita marginal do imposto, tem que ser, de novo, aquela constante lambda aqui, exatamente como no caso do Ramsey. Beleza? Então, olha lá, um sistema ótimo de tributação da renda é aquele em que a utilidade marginal por real de receita é igual para todos os indivíduos, né? Ou seja, a utilidade marginal para cada um real de receita tem que ser igual para todo mundo. Tá? E aí aqui, antecipando o próximo slide, você tem que lembrar que o que acontece com a utilidade marginal do cara mais rico? Ela é menor, porque já tem muito dinheiro, então a utilidade marginal decrescente, né? O cara mais rico tem utilidade marginal menor do que o cara mais pobre. Tá bem? Então como é que fica para eu equacionar todo mundo? Vamos ver no próximo slide aqui, né? Olha lá, eu promovo o que a gente chama de equidade vertical, que a gente viu na aula passada. Se o indivíduo I é mais rico após o imposto que o indivíduo J, ou seja, o I é mais rico que o J, eu tenho que o quê? A utilidade marginal do J é maior do que a do I. Tá bem? O J é mais pobre, então a utilidade marginal dele, né, a utilidade que ele ganha de ter R$1 a mais, é maior do que a do cara que já é rico. Tá? Então, deve-se tributar mais pesadamente o indivíduo I, o cara mais rico, né? Para justamente reduzir a sua renda e aumentar a sua utilidade. E deve-se reduzir os impostos sobre o indivíduo J. Ao reduzir os impostos, a gente aumenta a renda do J e reduz a sua utilidade marginal. Tá bem? Então a gente pega o cara pobre, o cara rico e tenta igualar aí justamente nessa proporção aqui constante lambda. Tá bem? Então o que acontece? O imposto recai sobretudo nos ricos, resultando em uma estrutura fiscal progressiva. Beleza? Então lá o Ramsey era regressivo, né? Aqui vai ser progressivo para o imposto de renda ótimo. Tá? Claro, pessoal, isso aqui tudo a gente considerou que não existe reação comportamental e tudo mais.
que é justamente o principal aí que a gente deve discutir em termos de tributação, né? Não sei o principal, mas uma das principais coisas é justamente a reação comportamental, né? A distorção que o imposto cria em termos de comportamento dos indivíduos, né? Então, o que é a reação comportamental? Quando os impostos sobre algum indivíduo se eleva, ele pode reagir obtendo menos rendimento. Também lembra lá dos exemplinhos? O governo não consegue diferenciar quem é incapaz de trabalhar daquele que é capaz, mas não está trabalhando. Então, se ele tarifa todo mundo na economia para fazer um programa assistencial, por exemplo, né, assistencialista, o que acontece é que o cara, como ele não observa, né, o cara que só não está trabalhando, né, supondo que ele não está trabalhando porque ele não quer, ele também vai receber essa renda, tá bem? Então, gera aí o que a gente chama de distorções dentro da economia, tá bem? Então, olha lá, o governo deve ponderar que ao tributar os mais ricos, eles também trabalharão menos, o que reduz a receita marginal obtida com a tributação. Tá bem? Então, na vida real existem reações comportamentais, que é o que a gente vai estudar nas aplicações daqui a pouquinho. Tá? Antes da gente entrar nisso, olha lá, considera que existe aqui o senhor pobre e o senhor rico. Tá bem? E aí, olha só o que acontece. Aqui está a minha utilidade marginal com relação à renda marginal do imposto. Tá? E aqui a quantidade de imposto. Então, olha só. O senhor pobre começa de um ponto mais elevado aqui do que o senhor rico. Por quê? Bom, a utilidade marginal da renda para o carinha pobre é maior, né? E o denominador aqui, a receita marginal, é mais baixo. O cara é mais pobre, né? Então ele já sai de um ponto mais elevado, tá bem? Aí o que vai acontecendo? Conforme eu vou aumentando a alíquota tributária, bom, a utilidade marginal da renda vai aumentando e a receita marginal do imposto vai reduzindo, porque os caras vão ficando mais pobres, né? Tanto para o cara pobre quanto para o cara rico, né? Então, ela vai tendo esse formato aqui, né? Crescente aqui, tá bem? Então, olha lá. O rico, então, utilidade menor, tem mais dinheiro e a receita marginal mais alta, né? Tem arrecadação maior, por isso que ele sai mais baixo aqui. Os aumentos de T, né, da tributação, elevam essa razão aqui, né? A utilidade marginal aumenta porque eu tenho menor consumo, né, menor renda, e a receita marginal cai porque existe menor renda e também em função da reação comportamental, né? O cara resolve trabalhar menos, o que reduz os ganhos, então tem menos o que tributar. Beleza? A chave é que aqui, né, essas duas retas em algum determinado momento, né, até o do rico pode cruzar aqui a do pobre, mas elas vão ficar quase que verticais aqui, né? Porque eu daqui a pouco só estou causando aumentos na receita marginal. Tá bem? Na receita marginal, desculpa. Na utilidade marginal. Tá bem? Então, quando a gente considera essa questão comportamental, a gente tem que falar do que se chama da curva de Laffer. Tá? Acredito que vocês já devam ter visto isso, mas, em todo caso, todavia, contudo, né? A curva de Laffer, o que ela faz? Ela representa justamente a relação entre a eficiência e as respostas comportamentais da tributação. Então, olha lá, vamos considerar aqui a receita tributária, aqui o imposto, tá? Quando o imposto zero, né, não tem imposto, a receita é zero, tá? Então, vamos supor lá que é o imposto sobre o salário, tá? Então, o que acontece? Conforme eu vou aumentando a alíquota tributária, as pessoas, né, inicialmente, elas praticamente não têm distorção na economia, né? Então, elas vão continuar trabalhando. Só que, claro, essa distorção, quanto maior o imposto, cada vez maior a distorção, só que tem um nível aqui, uma determinada região, onde o aumento da alíquota é maior do que a distorção gerada. Então, aumentou a alíquota, vai aumentar a receita tributária. Até que chega um ponto aqui, um tal estrela aqui, que é justamente o nível máximo, né, o nível ótimo, que é de arrecadação, né, onde eu tenho justamente que se equivalem, né, exatamente o imposto com a distorção gerada. Tá? A partir desse ponto, então, aumentar a alíquota tributária gera uma distorção maior do que o aumento da alíquota. Então, o que acontece? Começa a reduzir a minha arrecadação tributária. Também até o ponto aqui,
quando eu taxo 100% da renda, o que acontece? Todo mundo para de trabalhar. Ou, o que de fato vai acontecer, é que as pessoas vão ir para o mercado informal. Né? Definição de informal é informal, né? Não tem controle do governo, então o governo não morde em nada. Tá bem? Então, aí o que vai acontecer é justamente ter mais informalidade na economia. E aí, claro, né, gente? Tem uma penca de aplicações aqui para o Brasil, para tudo que é país, para justamente ver o efeito da alíquota do imposto, né, na informalidade. Tá bem? Então, olha lá. Segundo a curva de Laffer, então, aumentos da alíquota tributária geram incrementos na arrecadação até um certo ponto, né, onde então eles passam a reduzir o produto e a receita tributária. Tá bem? Então, existe aí uma receita, uma alíquota, aliás, que a receita tributária é máxima. Tranquilo? Essa é a ideia, então, da curva de Laffer, né, e de justamente considerar a questão comportamental quando a gente fala de tributação. Tá? E aí, pessoal, a gente agora passa para as duas aplicações, né, que eu trouxe, né, uma para oferta de mão de obra, né, de trabalho, e outra sobre o efeito sobre a poupança, né, da tributação sobre a poupança. Então, para a decisão de oferta de mão de obra, o que acontece? Né, o quanto trabalhar e o quanto tempo os indivíduos, né, eles decidem o quanto trabalhar e o quanto tempo gastar com lazer. Então, lá, a utilidade dos indivíduos depende do consumo e do H, que é H de casa, né? Então é do lazer aqui, tá? De ficar em casa. Tá bem? Sujeito ao quê? Que o consumo vai ser igual ao salário vezes as horas trabalhadas, tá bem? Então a quantidade de dinheiro que o cara recebe, mais um Nzinho, que é, na verdade, a renda que não depende do salário, né? Então, por exemplo, a família transfere para o cara, ou ele já tem lá de aplicações, enfim, tá bem? Então, N já é a renda que não depende do salário, tá bem? Onde o que acontece? A quantidade de Lzinho é labor, tá? Por isso que é L, né? Mas a quantidade de horas trabalhadas mais aquele fica em casa, né, de lazer, tem que somar 24, que é 24 horas no dia, tá bem? Então aqui eu só passo esse H para o outro lado, aqui, né? Substituo o L aqui dentro e monto a minha restrição do Lagrangiano aqui. Beleza? Então, as variáveis de interesse é justamente o consumo e o lazer, então as condições de primeira ordem são justamente em relação ao consumo e o lazer. Tá? Então, eu fico com essas expressões aqui. E, bom, no ótimo, eu tenho que a taxa marginal de substituição de lazer e consumo vai ser dada justamente pelo W, pelo salário. Tá bem? Ou seja, a quantidade de horas trabalhadas ótima, né, o meu L estrela, é tal que a substituição entre lazer e consumo vai ser dada pelo salário. E aí a grande pergunta, né, o que a gente quer saber, como que o indivíduo reage se o salário diminui em função de um imposto? Bom, para a gente saber isso, eu preciso falar da equação de Slutsky. Tá bem? Aqui eu estou a dica do Nicholson lá, mas vocês já viram isso aqui do Varing, enfim. Tá? Então eu tenho aqui a minha demanda compensada, aqui a oferta de trabalho lá, que vai depender do gasto aqui, né, que é exatamente equivalente, né? Lembrando que a compensada é justamente a quantidade de gasto para manter na utilidade constante, a gente viu isso na aula passada. E aqui eu tenho então a minha equação de Slutsky, tá bem? A equação de Slutsky, ela, então o efeito da mão de obra, né, das horas trabalhadas aqui em relação ao salário vai depender de quanto vai afetar a minha demanda Hicksiana aqui, tá bem? Que mede só efeito de substituição, então isso aqui é um efeito de substituição. E aqui eu tenho a quantidade de renda além do trabalho que eu tenho. Que isso aqui é exatamente a quantidade de horas vezes essa renda, né? Então é exatamente o meu efeito renda, tá bem? Só que aí o que acontece, né? Aqui, em termos de salário, né? Quando eu aumento o salário, né? Isso aqui é um efeito de substituição. Então, quando eu aumento o salário, o lazer fica mais caro ou mais barato? Fica mais caro, né? Então, eu vou tender a trabalhar mais. Né? Então, o aumento de salário aumenta a minha oferta de trabalho aqui. Tá? Por isso que o sinal é positivo aqui. Tá bem? Só que quanto mais renda eu tenho, né? Mais rico eu sou, né? Menos eu vou precisar da renda do trabalho. Tá bem? Então, esse efeito aqui do efeito renda é justamente negativo, tá bem?
Então, o efeito na oferta de trabalho em relação ao salário vai depender justamente do quão, né, do tamanho do efeito substituição e do tamanho do efeito renda, que tem sinais divergentes. Beleza? Então, o que acontece aqui, né? No caso do imposto aqui, né? Imposto sobre trabalho. O que acontece se eu tenho um efeito substituição maior que o efeito renda, tá? Então, ao instituir o imposto sobre o salário, o que acontece? O preço do lazer fica mais baixo, né? Então, aquilo que eu ganhava, eu ganho menos. Então, o que acontece? O salário ficou mais baixo. Então, olha só, eu tenho a minha restrição inicial aqui em azul, tá bem? Aqui eu tenho consumo, aqui eu tenho a quantidade de lazer, tá? O que aconteceu? Eu atribuí um imposto no consumo aqui, né, um efeito sobre o salário, que então eu vou acabar consumindo menos, né, do que o original. Então, olha só, quando o efeito de substituição é maior, ou seja, o salário reduziu, né, então quer dizer, o lazer ficou mais barato, eu aumento as horas de lazer e reduzo o consumo. Tá bem? Então, o efeito de substituição é maior que o efeito renda. Agora, quando o efeito renda é maior, né, o que acontece com o efeito renda de um imposto? Eu fiquei mais pobre. Tá bem? Se eu fiquei mais pobre, o que acontece? Eu quero trabalhar mais para compensar. Então, olha lá, eu reduzi horas de trabalho, horas de lazer, desculpa. Então, quer dizer, eu estou trabalhando mais aqui e eu reduzi consumo em função de estar mais pobre, por causa do imposto. Tá bem? Então, esse aqui é o efeito, quando o efeito renda é maior do que o efeito substituição. Tá bem? São as duas possibilidades aí. Tá? Bom, a gente pode transformar essa equação de Slutsky em termos de elasticidade, né? Aqui eu só multiplico por W e divido por L, tá bem? Faço uma matematiqueza aqui e eu fico em termos da elasticidade, né? Eu tenho aqui então a elasticidade que mede meu efeito substituição e outra que mede o meu efeito renda. E o bacana de trabalhar com elasticidades é que a gente pode mexer com uma regressão, né? Com um MQO aqui, tá bem? Então aqui eu teria a minha oferta de mão de obra, tá? Seja participação, seja horas trabalhadas, como sendo igual, aí sumiu a minha renda, uma constante, mais aqui o meu efeito de substituição, né? Quanto que as horas dependem do salário, mais o efeito renda, mais aí os controles aqui, tá? E o termo de erro. Quais são os resultados empíricos dessas equações, né? Que são disputados, né? Então, olha lá. A oferta de trabalho dos homens casados é insensível à mudança no salário. É uma elasticidade pequenininha. Olha lá, em termos gerais, né, uma redução no salário em 10% faz com que eu reduza 1% nas horas trabalhadas. Tá? Então, o que acontece, né, pessoal? Homens casados normalmente são os chefes do domicílio, né? Ou seja, é aquele indivíduo que é o que mais traz renda para dentro de casa, né? Então, como o domicílio, né, a família depende da renda desse cara, ele reduziu o salário dele e ele tem que continuar trabalhando. Tá bem? Então a elasticidade vai ser bem baixinha. O que acontece com a elasticidade de oferta de trabalho das mulheres casadas? Né? Ou seja, mulheres que são casadas, então quer dizer, na grande maioria são as cônjuges, né? O homem é o chefe da família, a coisa está mudando, mas por enquanto, né? Na maioria dos domicílios é assim. O que acontece é que a elasticidade da oferta de trabalho já é um pouco maior, tá bem? E mais, né? As estimativas justamente elas vêm reduzindo com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Então, olha lá, quanto mais a renda das mulheres aqui, né? No caso das mulheres casadas, elas têm um peso maior para dentro do domicílio, para a família, né? Menor vai estar sendo a elasticidade, né? Porque elas estão ficando cada vez a renda, né, trazida pelas mulheres é cada vez mais relevante em termos do domicílio, tá bem? Então elas também, tá com imposto, elas seguem trabalhando, tá? A elasticidade da oferta de trabalho das mulheres chefe de família é intermediária entre os resultados acima, tá bem? Então são os resultados aí em termos de resultados empíricos. E aí, claro, um outro resultado interessante é que a decisão de trabalhar, né, ou seja, estar trabalhando ou não, ela é mais sensível ao salário do que justamente as horas trabalhadas. Beleza?
E aí, bom, o que acontece quando a gente estima esse tipo de regressão, né? Que pode ter viés, né? Ou seja, tem coisas aqui dentro do termo de erro que não deixa com que o efeito de receber um maior salário seja ortogonal aqui ao erro, né? Ou seja, essa esperança aqui é diferente de zero. Então, olha lá. Por exemplo, aqui, ó, os indivíduos que recebem mais podem ser mais obsessivos pelo trabalho, né? Ou seja, eles vão trabalhar mais independente do salário. Tá bem? Então o que acontece? Como dentro das variáveis controles lá não tem obsessão do indivíduo, as estimativas do impacto do salário tendem a ser viesadas, ou seja, isso aqui tende a acontecer. Tá bem? Aqui só com uma recordação, né? É, o erro, né? A esperança do erro dado às variáveis controles tem que ser ortogonal, né? Para justamente eu ter a esperança do erro igual a zero, né? Para justamente ter minha equação de MQO igual a justamente o que eu quero estimar. Tá bem? Aí eu teria então aqui coeficientes, né, que são não viesados, consistentes e eficientes. Tá bem? Quando a esperança do erro é igual a zero. Tá? Isso é lá da econometria. Então, as possíveis soluções, uso de variável instrumental, experimentos controlados e quase experimentos. Né? Aqui, variável instrumental, até a gente já falou numa aula anterior, mas agora eu trouxe até uma aplicação para a gente analisar. Tá? O que acontece então? A oferta de trabalho dos geradores secundários de renda, né, elas são mais sensíveis aos salários pós-imposto do que dos chefes lá, né? Então, o que aqui a Costa e a Casuf, né, Casuf super famosa aí, né? Depois eu vim até a ver que na verdade é a tese dessa Costa, que eu não me lembro do primeiro nome dela. O que elas foram analisar é justamente o impacto da frequência pré-escolar dos filhos sobre o trabalho das mães. Tá bem? É ver se, bom, se tem pré-escola, né? Se a mãe põe o filho na pré-escola, se ela trabalha mais ou não, né? Seja em termos de participação, horas trabalhadas. Tá bem? Então, na verdade, o trabalho é bem mais complexo, usa RDD e tal, né? Não sei se vocês já viram isso. Mas o que acontece, né? Ela usa uma variável instrumental quando a gente analisa, né? Então, horas trabalhadas, né? É igual lá a ter creche, tá? O filho o filho estar na creche, tá? O problema de estimar essa regressão assim, né? É que existem fatores, né? Que estão lá no termo de erro que está correlacionado com o filho estar na creche. Vamos imaginar aí, existem mães, super mães, né? Que elas conseguem cuidar dos filhos e trabalhar. Daqui a pouco tem um emprego, o tipo de emprego que ela tem permite com que ela consiga fazer tudo isso, né? A gente sabe que, né, as mulheres são, né, seres superiores, não adianta. Os homens a gente tem que entender. Então o que elas fizeram? O que elas fizeram aqui, as autoras, né? Elas tiveram que usar um instrumento, né? Então o que elas pegaram? Uma variável que está correlacionado com o filho estar na creche ou não, mas que não influencia na oferta de trabalho das mães, tá bem? Que variável que elas selecionaram? Bom, a data de nascimento das crianças, tá? O que acontece? A gente, né, eu acredito que até daqui a pouco alguns de vocês tenham isso, né, esse caso, eu sei que eu tenho alguns amigos que têm essa condição. Se a pessoa é nascida antes de março, né, ela consegue lá se matricula no colégio no ano que nasceu, né? Enquanto que pessoas como é o meu caso, né, que eu nasci em junho, né? Então eu nasci depois de março, a minha mãe só conseguiu me colocar na escola, claro que aqui é pré-escola, né, mas na escola no outro ano, tá bem? Claro que a partir de março o ano letivo já iniciou, né? Então o que elas viram, o que elas foram analisar é justamente se essa quebra, né, nascer antes ou depois, se isso tem alguma relação, né? Porque afinal de contas é aleatório, né? A data que a pessoa nasce é aleatória, né? Não tem nada que se espere de mães ou de crianças que nasceram antes de março serem diferentes das que nasceram depois,
tá bem? Então, olha lá, o que elas ainda fazem, né? Separar essa amostra em mães cujos filhos de até 5 anos são os mais novos, né? Ou seja, o filho ser caçula, né? O grupo 1, e o filho, no grupo 2 é justamente se o filho não é o caçula, né? Ele tem até 5 anos, mas ele não é o caçula da família, ou seja, a mãe aqui já teve outro filho, tá bem? Então olha lá o que acontece, né? Elas identificam o quê? Que a frequência pré-escolar afeta positivamente a participação das mães no trabalho, ou seja, 0 e 1, né? Estarem ocupadas, né? Que é o termo mais correto. E as horas trabalhadas também aumenta a oferta de horas trabalhadas por parte das mães. Tá bem? Então, olha lá, os resultados mostram que os filhos que frequentam pré-escola elevam a participação das mães no mercado de trabalho em 28% e aumentam em 19 horas a jornada de trabalho semanal, tá bem? Mas não afetam o rendimento. E o interessante é que o efeito ele só existe para os filhos que são caçulas e estão frequentando a pré-escola, tá bem? Para quem é o segundo filho aqui já não teve efeito, que era esperado, né? Talvez o menor ainda não esteja na pré-escola. Tá bem? Bom, e aí, pessoal, para fechar aqui, né, a nossa aula aí, o nosso curso, eu trouxe aqui um pouco do efeito dos impostos sobre a poupança. Tá? E aí aqui é o modelinho, aquele do ciclo de vida lá, né? Então, olha lá, o indivíduo busca maximizar a utilidade, né? A utilidade num período inicial e depois no segundo período, sendo que a gente faz a suposição que aqui no período inicial, no C0, ele está trabalhando e no C1 ele está aposentado, tá bem? Então ele maximiza a utilidade, aqui ó, é justamente a utilidade dele, né? Ou melhor, aqui no caso é a renda dele tem que ser igual ao consumo durante a vida de trabalho e ao consumo da aposentadoria, né, trazido a valor presente, tá? Sendo que, olha só, exatamente o que ele consumir na aposentadoria a valor presente é exatamente a quantidade que ele vai poupar. Bem, então monta lá o Lagrangiano, tá bem? Condições de primeira ordem, né, para o consumo no primeiro período, no período 0 e no primeiro período, eu vou ter exatamente essa igualdade aqui. Bem, a utilidade marginal do consumo no período inicial tem que ser igual ao rendimento, aqui o que vai render, né? 1 mais o R é a taxa de juros aqui, né? Da utilidade marginal do consumo 1, né? Então é a utilidade marginal do consumo mais o rendimento. Beleza? Então aqui só um parênteses, né? Como a taxa de juros é positiva, né? Se a taxa de juros é positiva, vai haver redução no período inicial, né? Porque existe aí a utilidade marginal do consumo é decrescente, né? Então ele vai substituir o consumo do período inicial para o período futuro, quanto maior o rendimento, tá bem? Então exatamente esse 1 mais R é o preço do consumo presente, tá? Então aqui para o nosso caso, né, o que a gente está mais interessado é uma alíquota de imposto tal sobre a taxa de juros. O que acontece? Eu vou ter que a utilidade marginal do consumo inicial vai ter que ser igual, né? Ou seja, a minha condição de ótimo aqui muda, porque eu tenho que adicionar justamente a tarifa dentro da taxa de juros. Beleza? Ou seja, vai render aqui ó, a taxa de juros menos um tal vezes a taxa de juros. Tá bem? Então vai diminuir o meu rendimento para o próximo período. Tá? E aí, pessoal, eu vou cair no mesmo problema lá da oferta de mão de obra. Tá? Vai existir um efeito substituição, né? Como está rendendo menos o dinheiro, né, depois do imposto, o que vai acontecer? Vai ter uma redução no preço do consumo inicial, né? Ou seja, eu vou tender a consumir mais no período inicial do que no período posterior, tá bem? Então tá aqui, ó, o efeito substituição é maior. Aqui eu tenho o período inicial, consumo do período inicial, consumo do período final, tá? A restrição orçamentária original em azul, e aí, claro, né, como está rendendo menos, o consumo no segundo período ele tem que ser mais baixo, tá, em função do imposto.
Então o que acontece? Se o efeito substituição ele é maior, né, do que o efeito renda, o que está acontecendo é que fica mais caro eu consumir no segundo período. Né? Então o que acontece? Eu aumento o consumo do período inicial e reduzo o consumo no segundo período. Tá bem? O que acontece se o efeito renda é superior ao efeito substituição? O efeito renda de um imposto, estou mais pobre. Né? Então, se eu estou mais pobre, eu vou reduzir o consumo no período inicial e vou reduzir o consumo no segundo período. Tá bem? A mesma coisa do que no caso lá do mercado de trabalho. Tá? Bom, alguma parte mais aplicada, né? Os economistas não têm consenso sobre os efeitos líquidos, tá? Dos impostos ou da taxa de juros sobre as decisões de poupança. Tá bem? Não existe consenso na literatura, mas algumas coisas a gente pode mencionar. Né? A primeira delas, olha lá, o imposto sobre a poupança incide em maior proporção sobre os indivíduos que postergam o consumo. Tá bem? Então, quer dizer, quem tem as preferências para consumir no segundo período, o imposto sobre a poupança vai ralar justamente esse cara. Tá bem? A renda a ser poupada, primeiro, é recebida via salários. Né? Então, tá aqui. Eu poupo justamente toda a renda que eu recebo, menos o que eu consumo. Portanto, tributar a poupança gera distorções na decisão de ofertar trabalho e poupar. Então, quer dizer, também gera distorções que a gente comentou lá, né? Por outro lado, né, porque a gente pode pensar, tributa a poupança porque o cara que poupa é o que tem mais dinheiro, né? A maioria dos países, a renda de capital é que está mais ligada ao rico, né? Então, o que acontece? Taxar a renda do capital é que é vista como uma maneira melhor de lidar com a questão da desigualdade. Tá bem? Então, ao invés de taxar a poupança, eu tarifo justamente a renda do capital. Né? E justamente porque está aqui, né? Dificuldade em se distinguir retorno do capital e a renda do trabalho, né? Do gerente de fundo de investimento, né? Que recebe aí um percentual do lucro, né? E são aí taxados como ganhos de capital. Tá bem? E algumas limitações, então, do modelo de ciclo de vida, que a gente já viu. A taxa de retorno, né, o Rzinho é diferente entre os indivíduos. Né, as pessoas mais ricas têm acesso a aplicações bem diferentes do que os pobres, né, que no máximo, lá, no nosso caso aqui para o Brasil, no máximo é a poupança. Né? Então tem uma série de retornos aí para as pessoas ricas que têm mais acesso. Né? A dificuldade de distinguir entre os retornos de capital e de trabalho, que eu já falei, né? Mas normalmente, né, a renda de capital pode ser considerada aqui como lucro e tal, né? Então taxar isso pode ser até melhor visto em termos de desigualdade, e também porque ele desconsidera heranças. Tá bem? E aí, pessoal, sobre esse tema de heranças, até para a gente fechar aqui a nossa aula, o nosso curso, para a gente falar um pouquinho sobre, só esse slide aqui mesmo, sobre o imposto sobre grandes fortunas, né? Ou como está no livro lá, imposto de transmissão, né? De transmissão intergeracional da riqueza. Tá? Então existem alguns, aqui baseado na literatura, né? Os efeitos comportamentais, né? De tributação das grandes fortunas é reduzir a acumulação de riquezas de pais altruístas, né? Ou seja, pais que estão dispostos aí a justamente transferir recursos para os seus filhos, né? Então, o que acontece? Reduz a base do imposto. Né? Então, o pai que está pensando em dar para o filho, ele pode reduzir a sua acumulação de riqueza. Tá bem? Isso aqui não tem muita evidência empírica. Também, tributar grandes fortunas, né? Reduz a oferta de trabalho de pais altruístas, né? Então, eles são menos motivados a trabalhar. Né? Se não podem passar a riqueza para os filhos. Né? E um resultado que aí tem mais justificativa na literatura é que induz os herdeiros a trabalhar mais. Né? Então, tarifar grandes fortunas faz com que os herdeiros trabalhem mais, né? Porque vão receber uma herança mais baixa. Tá? Então, daqui algumas das referências. Argumentos contrários ao imposto sobre grandes fortunas, né? O imposto sobre a morte, ele é cruel, é moralmente impróprio. Pô, tarifar o cara que já morreu, né? E o cara queria passar para o filho e tarifar o cara que ele já morreu. Também tem a questão de ser um imposto
sobre o patrimônio, que equivale à dupla tributação, né? Ou seja, o cara já pagou tributo quando recebeu o salário, do imposto de renda retido na fonte, né? Das aplicações e tudo mais. E aí, quando ele vai passar para o filho, puf, taxou o cara de novo. Tem também dificuldades administrativas, né? Pode ser que para pagar imposto você tenha que vender o ativo, né? E aí, né, claro, dependendo do tipo de ativo, né? Daqui a pouco, para pagar o imposto é tão exorbitante, né, que vale mais a pena se desfazer do ativo. E aqui, né, talvez o efeito principal, né, contra a tributação de grandes fortunas é justamente a questão de obediência e justiça, né, que existem 1 milhão de maneiras pelas quais os contribuintes podem evitar o pagamento do imposto. Então, o cara ainda em vida põe no nome do filho e, né, morreu, eu não tinha nada. Né, só o Bill Gates ficar botando aí no nome dos filhos lá, que fica por isso mesmo. Bom, pessoal, com isso, então, aqui um pouco das referências, né? Vou estar colocando ainda hoje a nossa última lista de exercícios, né? Então, já na semana que vem, vocês entregam essa lista e eu já vou estar disponibilizando as notas, tá beleza? Para os como é que é, os sobreviventes, né, que chegaram até aqui. Eu acho que assim, eu espero que vocês tenham gostado, né, da disciplina, né? Tenham aprendido alguma coisa. Esse era o objetivo da gente aqui, né? Infelizmente, nesse novo normal aí, né, à distância, mas eu espero que vocês tenham, de fato, espero que eu tenha contribuído de fato com a formação de vocês aí, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu tentei trazer algumas aplicações, algumas coisas que eu acho bacana, que eu acho mais legal de estudar. Então é isso, pessoal. Valeu aí por acompanharem aí durante o semestre, mas a gente ainda se fala, tá bem? Qualquer coisa manda e-mail, prenda um grito, tá certo? Um abração aí, se cuidem.